Eu comecei a falar de potência, tá? Semana retrasada, porque na verdade na semana passada vocês tiveram prova, então nós não tivemos aula, tá? Então vamos finalizar essa parte de potência, potência média, com força constante, consumo de energia elétrica, e a gente finaliza com alguns exercícios e partiu férias, beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem aí durante a aula, vocês podem falar, tá? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Então, eu comecei a aula de semana retrasada falando desse conteúdo, que é o conteúdo de potência média. Potência média, na verdade, é a quantidade de energia que é transformada por unidade de tempo. Então, vamos pensar comigo o seguinte. Uma coisa, um chuveiro, um secador, uma TV, enfim, qualquer coisa que tem uma potência muito grande, um micro-ondas, por exemplo, ele está convertendo muita energia, tá bom? Em um determinado tempo. Então, não adianta só falar para mim assim, então uma coisa boa, Renan, é uma coisa que converte muita energia. Sim, mas não adianta só converter muita energia. Ela precisa converter muita energia em um tempo pequeno, tá? Então, a potência é a energia pelo tempo. Energia, para a gente, eu sei que lá na calorimetria vocês viram, é a unidade de energia térmica, por exemplo, em calorias, mas no sistema internacional nós vamos usar o Joule, beleza? E o nosso ΔT, o nosso tempo, sempre em segundos, tá bom? Joules por segundo é watts, que é a unidade de potência do Sistema Internacional de Unidades, beleza? Então tá bom. Então, ó, esse ΔE é a energia que está sendo transformada. Então, por exemplo, um chuveiro, ele está transformando energia potencial elétrica ou energia elétrica em energia térmica. Ele vai esquentar uma resistência e aquecer uma determinada quantidade de água. E o ΔT é o tempo em segundos e potência média é unidade do sistema internacional é o watts, que é o joules por segundo. Tranquilo? Outra coisa que nós falamos também, outra coisa importante também, que muitas vezes fala assim, mas a equação vai esse mzinho, a partir do momento que ele falar que essa transformação de energia ela é constante, ela é igual do começo até o fim, então nesse caso eu não preciso mais colocar esse mzinho. Então a potência ela é constante, ela é igual do começo até o fim, tudo bem? Então tem que lembrar bastante dessa equaçãozinha aqui. Outra coisa importante também, que cai muito principalmente no Enem, é a questão do quilowatt-hora. Então, por exemplo, muitos exercícios de vestibular ele coloca assim questão de consumo energético. Quanto que eu vou economizar se eu trocar determinada lâmpada por outra? Lembrando que a Copel sempre vai cobrar, ou qualquer companhia elétrica, ela vai cobrar essa quantidade de energia que você consome em quilowatt-hora. Então, a gente sabe o seguinte, o quilowatt, né, o watt, se refere à potência. Então, por exemplo, tem como determinar a quantidade de energia elétrica que um ar-condicionado vai consumir em um determinado tempo. Como que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que saber quanto que custa 1 kWh, tá? A empresa, quanto que ela vai me cobrar desse 1 kWh, e eu preciso determinar isso daqui, ó. Esse ΔE, essa quantidade de energia consumida. Para determinar esse ΔE, eu preciso ter a potência e o ΔT. Como é uma multiplicação cruzada aqui, se eu multiplicar a potência desse equipamento que eu estou analisando, vezes o tempo que ele vai ficar ligado, eu consigo encontrar o nosso ΔE. Só que com um detalhe, essa potência ela não pode estar em watts, ela precisa estar em quilowatts. E como que você passa de watts para quilowatts? Você vai dividir por 1000, beleza? E outra coisa, o tempo ele não pode estar em segundos, ele não pode estar em minutos. Ele sempre vai ter que ser dado em horas. Fazendo essa multiplicação de potência vezes o tempo que ele vai ficar ligado, eu consigo encontrar a quantidade de quilowatt-hora. Então, por exemplo, se eu vou gastar 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, a quantidade que eu vou gastar, vezes o valor de 1 kWh. Por exemplo, aqui deve estar, no Paraná, deve estar mais ou menos uns 80, 80 e poucos centavos por quilowatt. Então, se meu equipamento ficou ligado lá um determinado tempo e gastar apenas 1 kWh, aí eu vou gastar 80 centavos. Então, eu consigo fazer essa continha. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um exercício desse tipo ali. Outra coisa importante que eu falei, questão de máquina, equipamento, qualquer coisa, ela sempre vai precisar de uma quantidade de energia, que nós chamamos de energia total, para funcionar, tá? Parte dessa energia total, no caso, por exemplo, de um carro, a combustão da gasolina, essa energia total é dada pela energia química, da queima do combustível, parte é usada de uma maneira boa. Por exemplo, em energia mecânica, o carro vai se movimentar, ele vai subir uma certa
ladeira, ele vai descer, ele vai subir, ele vai aumentar a velocidade. Coisa boa, que nós chamamos de energia útil, que é aproveitar de uma maneira boa. Mas parte, ela vai ser jogada fora, ela vai ser desperdiçada. E essa parte que ela é desperdiçada, que ela é jogada fora, nós chamamos de energia dissipada. Por exemplo, do carro. Ele vai esquentar, o motor vai fazer barulho, vai ter o atrito. Tudo isso vai favorecer o quê? Uma dissipação de energia. Só que se eu somar a energia mecânica, no caso do carro, né, que é a energia útil, mais o tanto que ele desperdiçou, que ele jogou fora, que nós chamamos de energia dissipada, tem que dar a quantidade de energia total. Lembra lá da questão da nesse mundo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se eu recebo uma certa quantidade de energia, eu preciso converter toda essa quantidade de energia. Parte de uma maneira boa e parte de uma maneira ruim. Então, parte útil mais a parte dissipada, a parte perdida. Para calcular a potência total, mesma coisa. Potência útil mais a potência dissipada ali. Outra coisa importantíssima nessa questão de rendimento de máquina, que vocês viram também bastante em termodinâmico, né, principalmente na questão do ciclo de Carnot, é calcular o rendimento. Como que eu calculo o rendimento de um motor, por exemplo, de uma máquina? Eu vou dividir a quantidade de energia útil, de uma maneira boa, que foi convertida em uma coisa boa, pela quantidade de energia total. Isso daqui vai ser dado um determinado número, ele é sempre menor que 1, vai ser 0, alguma coisa. Vou multiplicar por 100 para passar para porcentagem. Lembrando que não existe, em hipótese nenhuma, uma máquina que tem 100% de rendimento. Tá? Não tem como eu criar uma máquina que ele pegue, por exemplo, um motor, um carro, que ele pegue toda essa energia química e converta totalmente em energia mecânica. Sempre vai ter uma parte que vai ser dissipada, perdida, jogada fora. Tudo bem? Então, calculou lá, fez a continha, calculou um rendimento e deu 90%, 80%, 100%, está errado. O máximo que vai ser 40%, 30%, no máximo 45%, 50%. Não passa disso, tá? Valores reais ali, tá bom? Tem como calcular também esse rendimento pela potência. A potência útil dividido pela potência total. Depois nós vamos fazer exercício também nessa parte que eu tinha falado. Uma coisa importante, pessoal, por exemplo, é esse tipo de exercício aqui, tá? Ele fala pra gente assim, eu tenho um elevador, tá? Eu vou colocar uma certa quantidade de pessoas aqui dentro e eu quero saber a potência que essa máquina precisa ter, tá? A máquina do elevador, o motor do elevador, para ele subir. Então vamos pensar comigo o seguinte, primeira coisa, tem uma força que tende, né, a puxar esse elevador para baixo. Essa força que tende a puxar esse elevador para baixo é a força-peso. Só que também tem uma força, que nesse caso é a força que está puxando esse elevador para cima. Aí você pode pensar, Renan, é a força de tração? É a força de tração. E essa força de tração é dada pela casa de máquina, pelo motor que vai elevar, né, subir essa cabine do elevador. Na melhor das hipóteses, tá? Essa força que o motor, né, do elevador vai ter que fazer vai ser igual ao valor da força-peso. Então, se essa força de cima for igual a essa força de baixo, eu tenho duas forças, uma para cima, outra para baixo, o mesmo valor. Então, nesse caso, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, eu não tenho aceleração. Se eu não tenho aceleração, eu não tenho aumento de velocidade. Então, esse elevador ele vai subir com uma velocidade constante. Tá, então vamos lá, vamos deduzir essa equaçãozinha. O elevador ele estava numa certa posição, ele está subindo, então ele está variando a sua altura. Se ele está variando a sua altura, ele está variando a sua energia potencial gravitacional. Então a gente pode escrever que a potência é a quantidade de energia que está variando em um determinado tempo. Tá, mas que energia é essa que está variando? A energia potencial gravitacional em um determinado tempo. Mas essa energia também pode ser escrita em forma de trabalho. Lembra que trabalho e energia é bem amiga ali, é praticamente a mesma coisa. Então eu posso trocar essa variação da energia potencial gravitacional pelo trabalho. Trabalho de quem? Dessa força. Ela que está fazendo o elevador subir. Então a potência média é o trabalho. O trabalho é realizado por qual força? Pela força F aqui, dividido pelo tempo, tá bom? Nós temos o seguinte, que potência, vamos abrir. Lembra da equaçãozinha do trabalho? Trabalho é força, deslocamento e cosseno do ângulo. A força é essa força F, tá? Que está fazendo o elevador subir.
Ele vai se deslocar por uma certa distância que eu não sei, você pode chamar de ΔS ou mesmo de D, vezes o cosseno do ângulo. Lembrando sempre o seguinte, que a força ela está para cima, beleza? E o deslocamento também está para cima. Não tem nenhuma angulação, ou seja, o ângulo é zero. E eu sei que cosseno de 0 grau é 1. Então, esse termo aqui foi embora. Então, ficou força vezes o ΔS dividido pelo ΔT. Só que a gente sabe o seguinte, que ΔS dividido por ΔT nada mais é do que velocidade média, tá? Então, eu chego numa equaçãozinha, tá? Vou simplificar isso daqui. Potência média é igual a força média, tá? A força que está puxando esse elevador para cima, vezes a velocidade média, vezes 1. Só que se essa conversão, se essa subida ela for constante, quer dizer que a força é constante e a potência também é constante. Então, eu posso tirar esse mzinho de todos eles. Então, fica potência é igual a força vezes a velocidade. Então, sempre que o exercício lá falar para você o seguinte, ó, tem um elevador, ou tem uma esteira, ou tem alguma coisa se movimentando com velocidade constante, por meio da ação de uma determinada força também constante, você esquece tudo de energia, tudo de tempo, você vai usar essa equaçãozinha aqui, tá? Potência, opa, meu mouse, potência é igual o valor dessa força que está sendo aplicada vezes a velocidade. Dessa maneira, eu consigo encontrar a potência, por exemplo, do motor do elevador. Quando que você vai usar isso? Quando a força for constante e quando a velocidade também for constante, tá, pessoal? Então, não pode esquecer. Beleza? Tranquilo? E uma última coisinha, um detalhezinho importante, tá? Sempre que a gente fala de potência, de consumo, a gente fala disso daqui. Obtenção de energia elétrica. Então, vamos pensar comigo. Tem um gráficozinho aqui, tá? Que fala sobre a matriz energética brasileira. Então, ele coloca aqui, em termos de porcentagem, toda a energia que é produzida no Brasil, a porcentagem, né? As características. Então, tem gás natural, energia solar, eólica, biomassa, energia nuclear, carvão e a hidroelétrica. Se a gente olhar aqui, o Brasil, claro, né? Isso a gente vê bastante também lá nos conceitos de geografia, que a maior produção, maior tipo de energia que é produzida é por meio da usina hidrelétrica. Por quê? É porque, lógico, o impacto ambiental ele é grande? Claro que é grande. Mas o que, que acontece? Eu consigo ter uma produção muito grande. Por exemplo, vamos fazer uma comparação. Se eu quiser produzir, tá? Produzir a mesma quantidade de energia que Itaipu, lá com, sei lá, 15 turbinas, produz utilizando placa solar, a área que eu vou precisar para aplicar e colocar essa placa solar, vamos pensar assim, dá 2, 3 vezes, 4 vezes mais do que tipo o reservatório inteiro de Itaipu, a extensão do território inteiro de Itaipu, para você ver o quanto menor que é essa produção de energia. Ah, Renan, mas é uma energia limpa, uma energia que não vai poluir. Tudo bem, claro, para uma casa, se você faz a aplicação da placa fotovoltaica, é muito bom. Só que se você for querer produzir em massa, utilizando, por exemplo, a energia solar, a placa eólica, a placa solar fotovoltaica, eu vou precisar de uma área muito grande. Então, acaba sendo meio que inviável no Brasil, sabendo que nós temos bastante recurso hídrico. Então, é por isso e é por esse motivo que no Brasil investe-se bastante na usina hidroelétrica, tá? E a gente sabe também que é uma coisa assim que é mais barata se a gente for pensar, porque ela vai utilizar água, e água é um recurso natural, né? E tem abundância, né, de uma determinada maneira aqui no Brasil, beleza? Então vamos pensar comigo o seguinte: de onde que vem essa energia total, por exemplo, de uma usina hidroelétrica? Então, igual a gente tem aqui. Primeiro, eu preciso de um reservatório, tá? Esse reservatório ele precisa ter uma certa altura para essa água descer e ganhar velocidade. Então, de onde que vem toda a energia para movimentar a turbina, o gerador, que está todo acoplado lá na usina hidroelétrica? Vem da energia potencial gravitacional. Pode falar. Uma coisa, Pode falar. mas vamos dizer, existem algumas usinas que utilizam energia cinética para movimentar turbinas. Na verdade, todas as usinas, independente se ela é hidroelétrica, se ela é nuclear,
se ela é termonuclear, essa coisinha aqui, essa turbina, esse gerador, ela vai ter que existir. Então, na verdade, vai ter que ter a energia cinética. A única diferença, na verdade, de todas as usinas é como esse gerador ele é movimentado. Então, vamos pensar, na hidroelétrica é por meio da água. Na termonuclear, eu vou ter um material radioativo, mas vai criar um determinado vapor e vai movimentar essa turbina. Na eólica, quem vai movimentar essa turbina é o vento. Então, na verdade, todas elas precisam disso daqui, tá? Então, perfeito, isso daí mesmo. Na verdade, a energia principal ali, no caso, é a energia cinética. De onde que vem, né? Para ser transformada em energia cinética. No caso da hidrelétrica, é a energia potencial gravitacional. Perfeito, beleza? Igual, mas aí o que acontece, né? Essa energia potencial gravitacional, ela que faz toda a usina funcionar, no caso da hidroelétrica, tá? Mas o que acontece? Parte dessa energia, depois de passar pela turbina, movimentar o gerador, ela é convertida em energia elétrica, que é a energia útil, é o que eu quero utilizar, e parte dela é jogada fora, ela é dissipada. Mas por que é dissipada, Renan? Ué, ela vai fazer barulho, ela vai ter atrito, tem resistência, enfim. Não tem como eu converter toda essa energia potencial gravitacional em energia elétrica. Parte dela vai ser dissipada. Outra coisa, por exemplo, aqui ó, a usina termoelétrica. Ela vai precisar de um determinado combustível, tá? Para esquentar, para criar vapor, e é esse vapor que vai passar em alta rotação aqui, alta velocidade, e fazer a turbina movimentar, né? O gerador ali. Tudo bem, mas de onde que vem essa energia principal? No caso da energia hidroelétrica, vem da energia potencial gravitacional, da quantidade de água que é guardada, né, acumulada ali no reservatório. Nesse caso, é da queima de algum combustível. Por isso que quando no Brasil, aqui, né, por exemplo, vamos pensar, esse tempo atrás estava um tempo muito seco, então estava pouca chuva, os reservatórios estavam diminuindo, tanto que as cataratas lá do Iguaçu quase estava sem queda, por causa que a quantidade de água estava muito baixa. Aí o Brasil fala assim, eu vou ligar as termoelétricas, que ele possui. O que acontece já de imediato na próxima fatura de energia? Ela vem mais cara. Por quê? Porque no caso da água, querendo ou não, é um recurso que não é pago. Agora, a água, né? Nesse caso da usina termoelétrica, eu preciso de um combustível, ou gás natural, ou carvão, para, né, queimar e eu criar esse vapor. Então, a partir da hora que eu estou usando gás natural, eu estou usando carvão, determinado combustível, petróleo, enfim, o que for, além de ser mais poluente, ele é caro. Por isso que ela se torna mais cara. Por isso que utiliza a usina termoelétrica países que não têm recurso hídrico, ou não têm recurso nuclear, enfim, tá? Mas ela é uma das últimas situações porque ela é mais cara. Também vai movimentar uma turbina, está acoplada ao gerador e vai converter em energia elétrica. Mesma coisa. De onde vem toda essa energia para movimentar a usina? Da energia térmica da queima do combustível. Parte dessa energia é convertida em energia elétrica, tá? Que é o que nós queremos, tal, para acender lâmpada, ar-condicionado, computador. Só que lá dentro da usina vai ter dissipação de calor, vai ter atrito, vai ter barulho. E o que acontece? Parte da energia também é dissipada. Então, vocês já viram que não existe usina perfeita. Ela sempre vai dissipar uma determinada quantidade de energia. E a mesma coisa, a usina termonucleares, ela vai usar o material radioativo para criar esse vapor, e esse vapor que vai movimentar a turbina, que está acoplada ao gerador, e de quem vai ceder toda essa energia total? A energia nuclear. A mesma coisa, parte dessa energia nuclear é convertida em energia elétrica, mas parte também é dissipada. Então, na verdade, todos os tipos de usina, independente da característica delas, vai ter o gerador, tá? Vai ter a turbina. A única coisa diferente ali é a maneira de eu fazer esse gerador, né? Essa turbina ela rotacionar, ou com água, ou com vapor, enfim, né? Então isso que vai ser a diferença de uma usina para outra, que entra um pouquinho nessa parte de potência, tá? E agora a gente vai fazer alguns exercícios ali, tá, pessoal? São exercícios da própria apostila de vocês, tá? Essa aula é a aula 10, se eu não me engano, tá? É a apostila 4, frente A.
Então, para finalizar essa parte de trabalho, energia, potência, então nós vamos resolver alguns exercícios. Esse tipo de exercício é o exercício que eu falei do quilowatt-hora, que é uma aplicação, né, mais ali direta dessa parte. Ele fala o seguinte, tá? Então, da própria apostila de vocês. Preocupado com o meio ambiente, um cidadão resolveu diminuir o gasto de energia elétrica de seu escritório, no qual havia 10 lâmpadas, tá? 10 lâmpadas de 100 watts e um ar-condicionado de 2.000 watts, cerca de 7.200 BTUs hora. Tá? Isso aqui não vem ao caso, só um dadozinho ali. Que permaneciam ligados 8 horas por dia. Com essa intenção, foram propostas várias soluções. Qual é a solução que proporciona maior economia de energia elétrica? Então, ele quer o seguinte, ele colocou algumas situações ali. Então, ele falou assim, na primeira situação, eu quero economizar energia. O que eu vou fazer? Eu vou substituir definitivamente as 10 lâmpadas de 10 watts por 10 lâmpadas de 75 watts. Vai ter uma redução? Vai. Só que se eu reduzir, trocar uma lâmpada de 100 por 75, 25 watts só por lâmpada, é muito pouco. Ou seja, não vai ter uma redução significativa. Então, ou seja, essa situação A ali já não vai ser muito boa. A B, manter apagadas as lâmpadas durante o horário do almoço, totalizando 2 horas por dia. Tá, eu vou desligar uma determinada quantidade, as 10 lâmpadas, 2 horas por dia, pode ser que sim. A C, desligar o ar-condicionado durante o mesmo período do almoço, ou seja, 2 horas por dia. Bom, a gente já sabe aqui que não é a B. Por quê? Porque ele deu uma situação melhor. Ao invés de eu desligar todas as lâmpadas, eu vou desligar o ar-condicionado durante 2 horas por dia. E a gente sabe que como o ar-condicionado tem uma potência maior, ele vai gastar mais. Então a gente já sabe que não é a alternativa B, tá? Mas eu também não sei se é a C. A D, manter apagadas as lâmpadas e desligado o condicionador de ar durante 1 hora por dia. A C é boa, a D também. Então a gente tem que fazer uma continha. Diminuir o número de lâmpadas de 100 watts para 8 e mantê-las apagadas durante o horário do almoço, ou seja, 2 horas por dia. Também vai ser pouco. Só a lâmpada não vai criar uma economia, porque ele falou de desligar o ar-condicionado. Falou de desligar o ar-condicionado, a economia é maior. Então a gente ficou entre a alternativa C e a alternativa D. Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho 10 lâmpadas aqui. Cada lâmpada tem 100 watts. Multiplico por 10, então as 10 lâmpadas juntas, elas somam uma potência total de 1.000 watts. Um ar-condicionado. O ar-condicionado tem uma potência de 2.000 watts, tá? Então, eu tenho 1.000 watts das 10 lâmpadas, eu tenho 2.000 watts do ar-condicionado, a potência total dessas 10 lâmpadas mais o ar-condicionado, 3.000 watts. Beleza. Pessoal, é o seguinte, se eu desligar o ar-condicionado, só o ar-condicionado, durante 2 horas por dia, eu vou ter uma economia de energia. E eu preciso determinar essa economia de energia. Lembra daquela equação? Potência é ΔE dividido por ΔT. Eu falei, você inverte aqui. Como que eu calculo a quantidade de energia consumida? É a potência vezes o tempo. Só que lembra que a potência ela tem que estar em quilowatts e o tempo tem que ser dado em horas. Bom, só o ar-condicionado, que foi o que ele falou lá no item C. Desligar o condicionador de ar durante o mesmo período do almoço, ou seja, 2 horas por dia. O ar-condicionado tem uma potência de 2.000 watts, ou seja, vou dividir por 1.000 para passar para quilowatts, ou seja, vai ser 2 quilowatts. O tempo que ele vai ficar desligado, 2 horas. 2 vezes 2, 4 kWh. Ou seja, se eu desligar o ar-condicionado 2 horas no período do almoço, ele vai economizar quanto? 4 kWh. Não, mas eu preciso saber quanto que vale o valor em reais de 1 kWh? Não precisa, tá? Ele não pediu isso. Só que ele falou para a gente também, lá no item D, que pode manter apagadas as 10 lâmpadas e desligado o ar-condicionado também durante 1 hora só. Aí a gente tem o seguinte, que se eu fizer isso, eu sei que as 10 lâmpadas juntas e mais o ar-condicionado, juntas elas têm uma potência de 3.000 watts. 3.000 watts, vou dividir por 1.000, 3 kWh. Tudo bem? Mas quanto tempo que tudo isso vai ficar desligado? 1 hora. 3 vezes 1, 3 kWh.
Ou seja, se eu pegar o ar-condicionado e desligar ele 2 horas, eu economizo quanto? 4 kWh. Se eu desligar o ar-condicionado e as 10 lâmpadas durante 1 hora só do almoço, a economia é de apenas 3 kWh. Portanto, a alternativa correta é a nossa alternativa C. Tudo bem? Então, desligar o condicionador de ar durante o mesmo período do almoço, ou seja, durante 2 horas por dia. Pessoal, beleza? Tranquilo? Dúvidas? Tem que falar, tá? Tá tranquilo? Deu para entender? Essa parte ela cai muito, tá? Principalmente questão estilo Enem, tá? Exercício 8 da apostila de vocês, tá? Ele fala o seguinte: a figura abaixo representa um bloco A sendo tracionado por uma força de 100 newtons sobre uma superfície horizontal com atrito desprezível. Para deslocar o bloco numa distância de 10 metros, em 10 segundos, ele deu o tempo, é consumida uma potência dessa. Você pode pensar assim, ô Renan, eu vou usar qual? Aquela potência é energia pelo tempo ou potência é velocidade vezes a força? Dava até para usar, se ele tivesse dado a velocidade com que ele está se movimentando, mas ele não deu. Então, eu não consigo utilizar aquela outra. Então, como que a gente vai resolver esse exercício para calcular a potência? Eu sei que potência é trabalho dividido pelo tempo. E qual que é o trabalho? Você vai ter que colocar aquela equaçãozinha do trabalho. Força, deslocamento e cosseno do ângulo θ. A força que está sendo aplicada, sendo puxada ali no bloquinho, 100 newtons, tudo bem? Então, vai colocar 100 aqui, vezes a distância que ele percorreu, 10 metros. Força para um lado, deslocamento para o mesmo lado. Não tem um ângulo nenhum. E eu sei que cosseno de 0 graus é 1. Dividido pelo tempo. Quanto tempo que ele demora para realizar esse deslocamento? 10 segundos. 100 vezes 10 vai dar 1.000. 1.000 dividido por 10, 100. Portanto, a potência que ele vai desenvolver nesses 10 segundos é uma potência de 100 watts. Portanto, a alternativa correta é a nossa alternativa A. Potência de 100 watts quer dizer que foram transferidos 100 joules de energia a cada 1 segundo, tá? Então, esse é o exercício 8, exercício tranquilinho também, tá bom, pessoal? Próximo exercício, também da apostila de vocês, é o exercício 9, e ele nos diz o seguinte: um carro esportivo de massa de 1.000 kg, inicialmente em repouso, velocidade inicial igual a 0, é acelerado até atingir a velocidade de 20 metros por segundo. Sabendo-se que o intervalo de tempo necessário para essa tarefa foi de apenas 2 segundos, assinale a alternativa que apresenta a potência média desenvolvida por esse carro. Para calcular a potência, eu preciso sempre de duas coisas: a quantidade de energia que ele ganhou, que ele variou, que ele recebeu, tá? E o tempo que demorou para ter essa transformação de energia. Como que eu calculo essa energia? Ou ele vai dar de uma maneira direta essa quantidade de energia, ou você precisa calcular por meio do trabalho, tá? FD cosseno θ, ou a variação da energia, enfim, de várias maneiras. Nesse caso, como ele deu velocidade, velocidade variando, vocês têm que lembrar dessa equaçãozinha quando eu falei de trabalho. Lembra do teorema da energia cinética? Eu falei para vocês, trabalho é igual à variação da energia cinética. Tudo bem? Mas o que é a variação da energia cinética? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, você tem a energia cinética final. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, menos massa, velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Ah, Renan, mas eu não lembro dessa equação, não. Vai lá na parte de energia, nos teoremas, lá nas aulas anteriores, você vai ver essa daqui. Tava lá, trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Lembra que eu demonstrei isso em aula para vocês, tudo bem? Então, eu tenho a massa do carrinho, que é 1.000 kg. A velocidade é a velocidade final que ele atingiu, 20, só que é 20 ao quadrado, dividido por 2. Menos a massa dele, que é 1.000, a velocidade inicial. Mas a velocidade inicial é 0. Então, eu já não li esse termo aqui. 20 vezes 20, né, 20 ao quadrado, 400. 400 vezes 1.000, 400.000. Tudo isso dividido por 2. Ou seja, o trabalho dessa força resultante que o carro aplicou ali, né, foi de 200.000 joules.
Então, eu calculei o trabalho já. Potência é trabalho dividido pelo tempo. O trabalho realizado por ele foi de 200.000 joules. Quanto tempo que ele demorou para realizar essa quantidade de trabalho? 2 segundos. 200.000 dividido por 2, 100.000 watts. Se eu dividir isso por 1.000, eu vou cortar 3 zeros, então eu sei que a potência média desenvolvida por ele foi de 100 kW, tá? Portanto, a alternativa correta é a nossa alternativa D. Tá, pessoal? Então, são exercícios bem de aplicação, tá? Não tem muita... Você sempre vai ter que lembrar das equações de energia. Igual o exercício 10 também da apostila de vocês, que diz o seguinte. Em uma obra é necessário elevar um objeto que pesa, ou seja, tem uma força-peso, de 1.865 newtons, a uma altura de 30 metros. Falou de altura, falou de energia potencial gravitacional. Dispõe-se de um motor de 1 HP para realizar o serviço. Qual o tempo mínimo, em segundos, para erguer esse objeto, com velocidade constante? Considere 1 HP igual a 746 watts. Então, nós temos o seguinte. A potência dele é de 1 HP, só que essa potência tem que ser dada em watts, ou seja, 746 watts. Essa é a potência. E o trabalho? O trabalho vai ser o trabalho da força peso, e ele vai ganhar uma determinada quantidade de energia potencial gravitacional, porque ele vai subir. Massa vezes a gravidade é o valor da força-peso, e a força-peso é 1.865, e a altura, a elevação, né, que ele vai realizar, vai ser de 30 metros. Multiplicando cruzado, né, potência, trabalho pelo tempo, o trabalho vai ser o trabalho da força-peso, ele vai ganhar uma determinada quantidade de energia potencial gravitacional. Multiplicando cruzado, eu encontro que o tempo que ele vai demorar para elevar, né, para subir, vai ser de 75 segundos. Portanto, a alternativa correta é a nossa alternativa D. Tá bom, pessoal? Tranquilo? E para finalizar a aula de hoje, o exercício 12, também da apostila de vocês, que nos diz o seguinte. Uma força de 60 newtons atua sobre um corpo inicialmente parado. Essa força, cujo sentido é para cima, forma um ângulo de 60 graus com a velocidade adquirida pelo corpo. Assinale a alternativa que apresenta a potência média que essa força desenvolve, sabendo que o corpo sofre um deslocamento de 8 metros em 12 segundos. Mesma coisa. Potência é trabalho dividido pelo tempo. Trabalho é FD cosseno θ, ou ΔS, tanto faz. A força é uma força de 60 newtons. O deslocamento é de 8 metros e o cosseno do ângulo. Nesse caso, a força e o deslocamento, elas estão realizando um ângulo, né, de 60 graus. Então, eu preciso colocar o cosseno de 60 graus aqui. 60 vezes 80, 480. Cosseno de 60 graus, 0,5. 480 vezes 0,5, o trabalho realizado vai ser de 240 joules. Como eu sei, e ele deu o tempo que demora para realizar esse trabalho, que foi de 12 segundos, eu consigo encontrar a potência. Potência é trabalho dividido pelo tempo. O trabalho é de 240 joules e o tempo que ele demora, 12 segundos. 240 dividido por 12, eu tenho uma potência de 20 watts. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Tudo bem, pessoal? Sei que é bastante coisa, tá? Mas, primeiramente, coloca lá no chat o nome, tá? Para a chamada, para a gente finalizar aqui. Então, nós finalizamos essa parte de energia, essa parte de potência. Eu coloquei agora no Positivo On também uma aulinha com alguns exercícios, tá? Um pouquinho mais complexos, tá? De potência, dessa questão, tá? De energia, que envolve o conceito de energia. Então, dá uma olhadinha lá para vocês resolverem. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, com isso, eu finalizo a aula de hoje, tá? Alguma dúvida?